Quality Cast by Marcelo Kim. Olá, amigos, bem-vindos ao Quality Cast. Você que não tem o prazer de me seguir, pois é, agora terá Marcelo Kim _. E é muito importante, antes que a gente comece o programa, que você compartilhe, dê um like, senão os convidados não vão dar uma palavra, você não vai aprender nada e vai ficar chateado. Agradeço aí a todos pelas mensagens do final de semana, onde nós participamos lá do Consulfarma, entrevistamos muitos profissionais da área da saúde, empresários, novos produtos. Parabéns lá para o Neto e para toda a equipe da Consulfarma, porque realmente esse ano ele vendeu qualquer centímetro quadrado lá, foi uma loucura. Nós temos no Brasil 9.523 farmácias de manipulação. Então, realmente é um mercado único. Essa foi a maior feira do mundo nesse aspecto. Muita gente de fora também, nós percebemos que estavam lá comprando e se interessando pelas palestras e tudo mais. Hoje aqui nós temos 3 amigos na casa, vamos falar bastante sobre a microbiota, vamos falar dos eventos, vamos falar da saúde das pessoas. Estamos aqui com o nosso amigo Pedrinola, que já esteve conosco aqui 1.833 vezes, a NET 2.500, e hoje a doutora Carla Taddei nos presenteando aqui com o seu saber. Todos fizeram o juramento para Hipócrates. Vamos ver se eles estão certinhos. Boa noite, muito obrigado por ter vindo. Doutora, obrigado. Prazer enorme. Zanetti, brigadão. Não, é sempre um prazer. Doc, Kim. obrigado. Prazer estar aqui, sempre. Vamos falar da saúde das pessoas? Bora. Olha só, já que eu tô com essa banca tão importante assim, eu começo com a doutora Carla para uma coisa que a gente fala sempre aqui, né? E também nos congressos. Hoje, sobre a microbiota, sabe-se tudo, um pouco, como que a gente está no mapa metabólico, nessa foto aérea. Falta muito, já dá para a gente falar, não, Kim, já resolvemos, isso aqui é do tamanho tal por tal, é tanto por tanto. Como é que nós estamos? Não resolvemos nada, não. Nada não, né? Não resolvemos nada, não. A gente sabe muito, mas falta muito para decifrar. Uma questão super interessante da microbiota é que nós estamos chegando à conclusão de que não importa muito quem está lá. Importa o que elas estão fazendo. Diferentes bactérias, diferentes micro-organismos fazem a mesma coisa, por rotas metabólicas diferentes ou rotas metabólicas parecidas. E isso tem impacto, obviamente, no mapa metabólico do indivíduo, como o Filipe vai falar agora. Mas a gente fica muito nessa questão de entender quem é a microbiota, mas o importante indo um pouco mais além, quem é? Não, a gente tem que ver quem é e o que elas estão fazendo. Então, aí que eu acho que a gente ainda tem muito para responder. Eu vou fazer uma pergunta que você não sabe responder. Eles me olham e falam, esse careca é maluco. Né? O termo, se eu tiver bem de saúde, eu estou em eubiose. É assim que se fala? É. Alguém está? Essa eu sei responder. Opa! Essa eu sei responder. Sim. Muita gente... Eu estou te provocando para... Porque assim, é impressionante. Sim. É isso que eu estou... Muita gente está em eubiose. Tá. Mas o termo disbiose, que é o oposto da eubiose, aí é conversável. Porque, como a gente define uma disbiose? Primeiro vamos definir a eubiose. É um estado de equilíbrio homeostático no corpo. Tá certo. E aí é mais complicado a gente entender a eubiose porque não é só o intestino. É o corpo todo que tem que estar em equilíbrio. Mas esse equilíbrio tem grande parte pelo intestino. É o sistema. É todo. o sistema. Tá é o certo. sistema. Tá certo. Agora, o que é a disbiose? É o oposto disso. O oposto. Só que como a gente classifica a disbiose? É um desequilíbrio. Desequilíbrio de quê? Hormonal? Um desequilíbrio sistêmico? Um desequilíbrio fisiológico? Então, São tantas nuances que é difícil a gente dizer o que é disbiose. E aí, se a gente classifica uma disbiose, o que é disbiose para mim pode não ser disbiose para você. Então, é mais o termo um desequilíbrio do que, de fato, ter uma palavra disbiose, né? Excelente, agora entendi. Doc,
Vamos agora para a circuitaria hormonal, que é a vossa pasta. Quando você pensa em saúde, né, que a gente está falando aqui, e eu sempre faço essa linha de corte depois do Covid-19, a gente fala bastante aqui também, o Doc já teve a oportunidade de vir aqui várias vezes, a gente fala sobre emagrecimento, né? Até pouco tempo atrás, nós tínhamos quase 4 bilhões de pessoas obesas, né? Caminhando para 2030 com 4 bilhões, metade da população mundial. Enfim, e agora então chegaram os análogos de LP1 e GIP, está tudo por aí, né? Excelente ferramenta para vocês todos e tal. Muda muito com a entrada dos análogos para a parte da microbiota, para a saúde das pessoas. Entrevistei algumas pessoas falando aí sobre podemos ter problema de pâncreas, né, com o uso errado do produto. Qual é a foto dessa parte hoje? O que nós teremos pós-uso? É muito novo ainda, né? É novo. Assim, teoricamente, quando a gente vai pensar no timeline dessas canetinhas emagrecedoras, que no começo elas foram desenvolvidas para tratar diabéticos. Já tem mais de 20 anos. É que essas canetas foram se aperfeiçoando. E elas foram muito sendo usadas como off-label, e depois, né, se percebeu que ajudava a emagrecer, começaram a ser usadas off-label, até que foram também consideradas para emagrecimento e aprovadas também para emagrecimento. Então é uma verdadeira revolução. Né? De fato. Agora, aproveitando o que a Carla falou, quando a gente fala de intestino, são muitas emoções, né? São Porque muitas emoções. se a gente for pensar, nós temos aí por volta de 38 trilhões de micro-organismos que moram no nosso tubo digestivo e tal. E temos mais ou menos Nós temos todos esses hóspedes, né? todos esses hóspedes. Por isso que tem um médico americano que ele fala, talvez, como nós temos por volta de 35, 37 trilhões de células humanas, então talvez mais bactéria do que célula humana. Então vem aquela pergunta, será que nós somos humanos ou somos um meio de cultura de bactérias? Né? Então, Nossa, agora você me angustiou num ponto. Não, mas A média vai ser dobrada, Doc, hoje. Mas elas são bonitinhas. você é germófobo, Kim? Puta, que isso, meu. É melhor não pensar nisso. É o peso do cérebro, mais ou menos, né? Dá 1,5 kg por aí. É bastante. Então, esse ser que mora dentro da gente, que passou nas últimas, talvez, nos últimos 15 a 20 anos, né? Começou a se estudar muitos estudos, né, sobre microbiota, o que é ótimo. A gente fica apaixonado por essa área, né? Então, e tem muito a ver, no meu caso, com endocrinologia também. Claro. E esses análogos do GLP-1, né, e do GIP, aí tem uma semaglutida, tirzepatida, quer dizer, o Mounjaro, o Ozempic e tal. Eles alteram a microbiota, mas em geral para o bem. Porque quando você usa a canetinha, ela diminui a velocidade de esvaziamento do estômago e também do peristaltismo do intestino. Então isso muda algumas coisas, né? Porque isso muda a absorção de nutrientes, o tempo que o alimento fica no tubo digestivo, muda a absorção. Fica por mais tempo, é verdade. E muda a microbiota também, né? Então, mas tem uma diminuição, a tendência de diminuir bactérias mais inflamatórias, são as bactérias gram-negativas, que produzem LPS, que são inflamatórias, e ajuda a aumentar um pouquinho as bactérias mais benéficas, tipo lactobacillus, bifidobactéria, aí tem os nomes estranhos, tipo Akkermansia, Prausnitz, né? Então, existe uma melhora, um pouco, vamos dizer assim, nesse equilíbrio, se a gente pensar a microbiota como se fosse um grande jardim, né? Então, sem dúvida. você acaba melhorando essa ecologia, sabe, com as canetinhas. Então, existe uma certa melhora de fato, e com isso você diminui um pouco a permeabilidade excessiva do intestino, que chama leaky gut hoje, né? Sim. E que tem, aí o Zanetti pode falar muito melhor que eu, mas você tem o leaky gut, muitas vezes você tem leaky brain, né? E tem uma relação direta. Então, você está com o intestino mais desbiótico, mais inflamado. Isso vai se comunicar também com o cérebro através do eixo intestino-cérebro. Eixo intestino-cérebro. Doc, me dê alegria, vai, na vossa fala. Que os dois aqui passaram o carro. Fiquei um pouco de esperança aqui. Me ajuda a entender, porque assim, as pessoas... Uma mesa de um restaurante com pessoas que não são do segmento, né? E o paciente, é o que vocês enfrentam também. As perguntas são inúmeras, né?
em relação a isso. E eu vejo às vezes um crash assim né? Eu que até ia brincar com a doutora aqui, falar, já sei o que eu vou fazer. Eu viajo, vou para os Estados Unidos, vou comprar lá meu probiótico de 100 bilhões de cepas lá, que faz todo mundo, né? Que viaja achando que vai resolver, né? Enfim, mas o que você me diz dessas duas falas aí? Eu complementaria um pouco o que o Filipe e a Carla falaram, com um dado que eu acho ainda mais chocante, que é, apesar de a gente ter até um pouco mais do que número de células do nosso corpo serem micro-organismos, nossa microbiota, essa microbiota, ela tem 1000 vezes mais genes do que o genoma humano. Então a gente está falando 22 mil, quase, né, 1000 vezes mais genes. O genoma humano, ele tem 23 mil genes e demoramos décadas para mapear isso. O genoma do microbioma intestinal tem mais de 22 milhões de genes e que codificam sistemas, né, metabólicos enzimáticos que o nosso corpo não é capaz de codificar, produzir, mas produz e funciona metabolicamente integrado com o nosso corpo. E agora, para mapear, entender esses 22 milhões de genes. Por isso que é mais importante saber o que elas estão fazendo lá. Não só quem elas são, mas o que elas estão fazendo lá. Porque agora a gente tem você falou logo no início, né? uma tarefa. A gente tem que mapear o que fazem esses 22 milhões de genes. E considero o trabalho que já deu mapear os nossos 23 mil genes. E aí tem um outro detalhe, né? Porque vários fatores influenciam o nosso microbioma, mas a nossa genética, através da nossa imunidade, ela também tende a influenciar o nosso padrão de microbiota ao longo da vida. Né? Existem vários fatores modificáveis, alimentação, atividade física, os hábitos de vida em geral, mas a nossa imunidade, a imunidade de mucosa, né, ela funciona como um leão de chácara. Você pode estar aqui, você não pode estar aqui. Né? Isso acontece no nosso corpo como um todo. Né? Um exemplo assim, cotidiano tem pessoas que têm micose, tratam micose a vida inteira. Tem pessoa que nunca vai ter uma micose na vida. O sistema imune de algumas pessoas gosta de fungo. De outras pessoas, não, o fungo não pode habitar lá. Mas imagina que isso vai, né, de uma forma mais complexa, determinar o padrão, né, de microbiota daquela pessoa, né, tem uma influência de fatores modificáveis, mas outra independe da nossa escolha, e isso está associado a risco de várias doenças. E aí existe uma sobreposição genética, justamente mediada por fatores do nosso genoma, que vão determinar padrões de microbiota intestinal ao longo da vida, e isso vai influenciar ao mesmo tempo o risco tanto para doenças neuropsiquiátricas, como autoimunes, gastrointestinais, metabólicas, e é por isso que os transtornos mentais eles andam de mão dada com todas essas condições. É por isso que você vai pegar indivíduo com psoríase, doença autoimune, doença inflamatória intestinal, outros distúrbios gastrointestinais, eles ocorrem com frequência, né, com condições neuropsiquiátricas. A gente acha só que é pelo sofrimento psicológico que essas condições acarretam, mas não, na verdade, muitas vezes o transtorno mental ele até antecede, né, o desenvolvimento dessas outras condições de saúde. Nossa, a sua fala eu fiquei pensando nesses grandes nomes, né, da literatura, mesmo lá atrás, na época de Roma e tal, que, enfim, que a literatura fala que essas pessoas tiveram problemas sérios, né, morreram loucos e etc e tal. Vai saber o que era isso. Vai saber o que era isso. É isso. Estou falando do Nietzsche e outros agora. É isso, lembrei você falando, enfim. Qual era a microbiota do homem de ontem? Qual é a de hoje e qual será a de amanhã? Nossa, excelente pergunta. A microbiota do homem de ontem era uma microbiota eubiótica, saudável. Por quê? Não achei que você ia falar isso. Por quê? Porque era um mundo não industrializado, contato com o ambiente e práticas alimentares, hábitos alimentares muito mais naturais. O fator exógeno é importante. Extremamente. Tá certo. Agora, antes de responder o resto, eu vou te falar. O que o Marcos disse, e essa sua pergunta, tem a ver muito com como a microbiota começa. A microbiota começa no parto. E o principal determinante da microbiota na primeira infância é o leite materno.
Até os 2 anos de idade, o indivíduo modula a microbiota. Desculpa, como? 2 anos de idade. A criança vai modular a microbiota dela até os 2 anos de idade, por conta do contato com o ambiente, o contato com a mãe, o leite materno que a criança vai ser exposto ou não. Tá. Tipo de parto, esse tipo de coisa. Tá. Tudo isso e o sistema imune dessa criança vão dizer como esse sistema imune, como a resposta a tudo isso na vida adulta vai levar para transtornos alimentares, inflamatórios, como que a microbiota vai se estabelecer, metabólicos. Então, os primeiros 2 anos de vida é a janela crítica para você equilibrar essa microbiota. E se eu for um pouquinho mais para trás, a pré-concepção também, né? A pré-concepção também pode ser, mas por conta da saúde materna. Não porque tem bactéria modulando o útero. Tá. A saúde materna equilibrada pela microbiota ou não, né, da mãe, equilibrada ou não pela microbiota da mãe, vão ser importantíssimos para esse bebê que está sendo gerado. Então, o homem de ontem, ele tinha uma condição muito mais, talvez muito menos industrializada do que a gente tem hoje. Então, essas questões de a gestação e parto associados a uma dieta muito mais equilibrada, ao contato com a terra, com os vegetais, os alimentos cultivados, né? O contato com o ambiente, tudo isso, você tinha muito mais uma questão aí eubiótica. Ela vem então piorando, vai. Muito. Né? Muito. Seguindo, tentando te acompanhar. Muito. Piorando. Muito. A industrialização, a revolução industrial, a maneira como os alimentos estão sendo preparados, os ultraprocessados, um exemplo, eles modificam a matriz alimentar. A microbiota não tem mais acesso àquela partícula alimentar que ela precisa. E a gente fica que nem uma CPU tentando entender aqui o que é aquilo que está dentro de mim. Né? O que é isso? Então, o alimento está Como eu vou metabolizar processado. isso? Como é que a bactéria está lá, como o Marcos disse, a microbiota está lá para metabolizar partes do alimento que o nosso organismo não consegue. Então, ele fermenta, né, pega essas fibras alimentares, né, carboidratos complexos que a gente não tem capacidade de digerir, e eles vão processar isso. Só que num alimento ultraprocessado, ele não tem acesso a esse carboidrato. A partícula alimentar, o conteúdo alimentar está completamente modificado. Então, você não consegue alimentar a sua microbiota. Então, o paradigma da microbiota é: você alimenta a microbiota e a microbiota vai modificar o teor nutricional do alimento. Essa é uma das grandes questões da interação microbiota-alimento. Olha. Então, hoje, nós estamos vivendo um mundo industrializado. Mas muito já se sabe dessa questão, da importância de voltarmos a essas práticas menos industrializadas, e a gente vê uma tendência, eu não sei o que vocês estão vendo na prática de vocês, mas a gente vê uma tendência da gente voltar para o vegetal, para o alimento, a importância da fruta. Você tem razão. Que não é a dieta carnívora, que né? não é uma dieta Vamos deixar bem carnívora. claro. Não, alimento de verdade, eu vou lá nas minhas feiras que eu preciso ir todo ano, estava lá agora, e é uma tendência mesmo voltar ao alimento e etc e tal, de verdade, justamente para reconstituir. Agora na feira só se falava em fibra. O mundo virou fibra lá. Tudo está na lata, fibra. Porém, aí é a área da doutora, que fibra, né? Pois é. As pessoas erram muito, que fibra. E para quem? Mesmo, por exemplo, se a gente pegar o exemplo dos fitoquímicos, compostos Sim. bioativos, as pessoas tentam, né? Tem um monte de multinutriente que tem lá, licopeno, Sim. ou um ou outro composto bioativo separado. Flavonoides, né? O que os estudos mostram é que quando você tira... Porque cada alimento tem centenas ou até milhares de compostos bioativos que, né, só Deus e a natureza sabem lá como que aquilo, através de bilhões de anos de evolução, ficaram combinados. Mas o que os estudos mostram, quando você isola um dos outros, não funciona igual e às vezes o tiro sai pela culatra, às vezes faz mais mal do que bem. Então é um sistema complexo que as pessoas muitas vezes subestimam
né? E não dão a devida atenção a isso, a como essa história, quer dizer, como que isso foi ali talhado, como que isso foi selecionado aí por milhões ou bilhões de anos de evolução, e aí a gente ainda está tentando entender isso, né? Doc, eu penso que para orientar o paciente em relação à boa conduta também não é fácil, né? Não é. Isso que a gente falou até agora, que assim, É um desafio. sentar na frente do paciente, despressurizar o que ele faz de errado, tirar os preconceitos e conceitos que ele tem ali de uma alimentação ok. Porque de repente uma alimentação ok, estou exagerando, né? É a Coca zero, né? Ele comprou zero e enfim, ele de manhã ele usa um cereal, um sucrilho, enfim, para ele um sucrilho light lá, e ele acha que aquilo, então na hora que senta na frente do doutor tem que, não é fácil, né? Esse entendimento. É tão importante isso como aquela estava falando. Pôr filho no mundo é uma grande responsabilidade, né? Opa. Porque começa antes. Então, por exemplo, o hábito de vida da mãe, do pai, isso tudo interfere num fator chamado epigenética. Epigenético. Então, modifica a expressão dos genes da pessoa. E isso passa geneticamente para a criança. Quer dizer, as modificações epigenéticas por maus hábitos de vida, bons ou ruins, né? Isso é transmitido. Então, Mas desculpa, eu posso silenciar essa situação se eu tiver bons, eu filho Bons hábitos, deste, posso silenciar se eu tiver bons hábitos. Pode. E isso pode culminar na minha filha. Pode E sim. comigo Isso na minha vida inteira não. isso chama imprinting metabólico. Isso transfere. Tá certo. Então, puxa, se você tudo que você fez, quer dizer, o pai, a mãe, você quer ter filho, você tem que começar a pensar como é que está seu estilo de vida antes de você engravidar. Não, é aí que mora a base, Aí que né? mora o problema. Aí depois outra, né? A gente vê que essa coisa é tão importante a amamentação que, assim, e muda completamente a microbiota. Então, um parto cesárea, a criança vai ter contato com o ambiente hospitalar, as bactérias do ambiente hospitalar, com quem está ali, enfermeira, né, manuseando, e o meio pré-biótico, né, quer dizer, a fibra, o leite materno, que tem componentes super importantes, não está acontecendo ali, na falta de, primeiro, o tipo de parto que aconteceu, e depois se está amamentando ou não. Passou o parto, se é natural, o que for. Aí depois se vai ter, sei lá, a lactoferrina do leite materno e todas as substâncias. Não só, né? Não só a lactoferrina. A gente sabe o quão importante é a lactoferrina, quão importante é o valor energético desse leite, qual a caloria desse leite. Mas mais importante ainda é a quantidade de carboidratos complexos que esse leite tem, que vai ser metabolizado pela microbiota do bebê, e as bactérias que esse leite tem. Nessa terminologia probiótico, pré-biótico, o leite é um simbiótico. O que significa? Simbiótico. Tem os dois. Tem os pré-bióticos, que são os carboidratos, os oligosacarídeos do leite materno, e tem os probióticos, que são as bactérias do leite materno, que a mãe tem na glândula alveolar. Que você me ensinou aí que é os 2 primeiros anos, né? Os 2 primeiros anos. Que eu teria que ter essa cascata de ingredientes para formar. Exatamente, para desenvolver a camada de muco intestinal do bebê. Quanto mais o leite materno a criança toma, mais as bactérias vão consumir esse leite e vão produzir metabólitos. Esses metabólitos são absorvidos pela mucosa intestinal, que vão estimular as células a expressar o muco. Então, essa camada de muco vai sendo estruturada Isso vai definir com se eu vou leite. ficar doente fácil, a minha imunidade. Com certeza, com enfim, certeza. a minha vida. A obesidade, obesidade. obesidade, tudo isso. Até aproveitando isso, assim, imunidade. Se a gente for pensar, 70%, 80% da nossa imunidade está no intestino. O apelido é GAUT, que é o sistema imunológico ligado ao intestino. Então, isso é incrível, se for pensar. Quer dizer, a nossa imunidade depende muito disso. Então, doenças, por exemplo, endócrinas, autoimunes, como, por exemplo, Hashimoto, tireoidite Hashimoto, que é a causa mais frequente na população de causa de hipotireoidismo, né? Tem muito a ver com a saúde intestinal. Mundial, né? Mundial. Isso é mundial. É mundial. Então, você vê, tá ali, né? Então, uma coisa que é interessante, que se tiver vamos dizer, um intestino, uma microbiota meio desbiótica, que não está bem equilibrada, isso pode mudar a permeabilidade do intestino. Então, o intestino ele tem que ser permeável para a gente poder sobreviver. Tem que, né, absorver vitaminas, nutrientes, minerais, aminoácidos e tudo isso. E só que se ele se torna hiperpermeável, começa a entrar coisa que não deveria. Né? Pedaço de proteína, de sequência de aminoácidos, DNA, e tudo isso acaba hiperestimulando o sistema imunológico. E de uma forma muito caprichosa, por exemplo, anticorpos que são produzidos ali
sistema imunológico para atacar aquele alien que está entrando no intestino, que não deveria estar entrando, tem uma sequência semelhante à enzima da tireoide, por exemplo, a tiroperoxidase. Então vai lá e começa a fazer anticorpos contra a tireoide e muitas vezes existe uma concomitância muito importante entre desequilíbrio intestinal e suscetibilidade, né? Maior chance de ter tireoidite autoimune de Hashimoto. Então, como tem essa conexão, quer dizer, esse eixo que hoje também é chamado de microbiota, intestino, tireoide também. Usado que isso tudo que vocês estão falando, vou até mostrar. Eu tenho sorte, pessoal, que eu ganho, que a galera sabe que eu gosto e leio. Acabei de receber aqui uma obra de arte, vou falar mais para vocês. Andy, até aproveita e mostra aqui. Eu já vou falar sobre essa obra aqui. O eixo intestino-cérebro, como queiram chamar, ele cada vez fica mais famoso, né? Cada vez... Famoso, eu tô brincando aqui, né? A importância, né? Exato. Sabe-se da importância. Agora, Doc, vem comigo. Qualquer nome. Manuel, estressado, trabalha no mercado financeiro, 50 anos, 2 filhos adolescentes. Está numa situação financeira e econômica difícil. Ele dorme mal. Um caso aqui, né? Comum. Pouco comum. Comum. E ele também está com uns problemas conjugais, Doc. Tudo isso... Eu estou falando isso porque aqui na loja a gente vê clientes que compram com a gente quase há 30 e poucos anos. E aí se conheceram num treino. Aí depois a gente acaba sabendo das histórias, né? Aí se separam porque um treina demais, o outro não quer acompanhar e não sei o quê, vê aquilo. Estou só brincando para a gente chegar numa conclusão seguinte. O quanto a situação emocional cascateia em tudo isso que a gente está falando do intestino, etc. O que a ciência já descobriu? Impacta muito. Porque o eixo intestino-cérebro ele é bidirecional, tem uma relação recíproca. E, por exemplo, tanto estresse crônico como uma desregulação circadiana, sabe? Sim. Dos Sono, ritmos, vigília, tá. Ambos têm um efeito disruptor sobre o microbioma intestinal, porque tanto o estresse crônico como, né, desregulação de ritmos, de rotina, eles vão acabar impactando a homeostase intestinal, vai, né, primeiro altera a motilidade, inibe produção, secreção de fluidos e enzimas digestivas, já altera todo o pH do trato gastrointestinal, e aí diferentes micro-organismos vivem numa faixa de pH preferencial, né, e o próprio, tanto a atuação do sistema, né, simpático-parasimpático, equilíbrio simpático-parasimpático, como também a atividade do sistema endocannabinoide que é modulada numa situação de estresse, isso por si só tende a aumentar a permeabilidade intestinal e produzir inflamação local, sistêmica, cerebral. Então o estresse crônico, né, tudo bem, os hábitos de vida saudáveis podem atenuar, mas o estresse crônico ele vai ter um efeito disruptor sobre o microbioma com consequências para o corpo e para o cérebro, né? Vai ser uma coisa muito negativa que se retroalimenta. Maria, 52 anos, não toma 0,3, 0,4 de água por quilo de peso corporal. E também não come 5, 6 frutas por dia para ter as fibras que ela precisa. Ela trabalha horário comercial. Essa até treina, ela consegue treinar. E faz 3 refeições por dia. Como, por cargas d'água, ela vai conseguir manter essa microbiota em ordem? Na prática. Na O que prática? a gente pode falar para Maria? Dieta. Não terás. Alimentação. É o que você coloca para dentro. É o que você coloca pra dentro. Sabe aquela frase? Você é o que você come? Vai ter que mexer. Que a sua dieta seja o seu remédio, que o seu remédio seja a sua dieta. Isso foi falado há milênios atrás e nada é mais atual do que isso. O casal passa com você. Maria. Vamos lá. Eu faço um comentário, Doc. Porque assim, é a verdade, é o que acontece com as pessoas reais, sem ser aqui nas vidas editadas. É o que acontece com as pessoas. E agora, para dar um pó de pirim-pim-pim nesse caso, esse casal está tomando análogo de LP1-GIP. Mas não está fazendo a lição de casa como deveria. Ele não está emagrecendo, ele está sendo emagrecido. Ele não faz, ele não come, ele não bebe água, ele não treina, ele não tem um prato múltiplo.
Tá feito, é a besteira, né? Eu vou te falar, muito comum, aliás, né? Acho que o maior desafio que a gente tem, nós que atendemos pacientes todos os dias, é você realmente dar insights com que a pessoa mude o mindset dela, né? Então ela mude hábitos. Acho que uma das grandes dificuldades e desafios é mudança de hábito real. Então as pessoas procuram o quê? Atalhos, né? Então eu quero um remédio que me emagreça, eu quero isso, aquilo. E então é muito do ser humano isso, né? A pessoa já faz tanta coisa que ela quer os shortcuts, os atalhos, né? Então aí a medicação, claro, vai ajudar. Mas assim, eu costumo, igual com a cirurgia bariátrica, a gente falava o seguinte, que não adianta você fazer a cirurgia bariátrica e não fazer transplante de cérebro. Porque a pessoa vai continuar. O Doc já vai na mitocôndria, né? Radical. Porque muitas vezes a pessoa vai ter mudar a compulsão, né? Muito alcoolismo que acontece também nesses casos, muda a compulsão para outra coisa. E, então a mudança de hábito é o grande desafio, mas verdade. é isso, né? Verdade. Se a gente for pensar no intestino, a gente tem milhões de neurônios lá, que é o chamado plexo neuroentérico. Né? E tem mais uma quantidade maior do que no tronco cerebral, de neurônios, células nervosas. E o intestino é um órgão sensorial, então ele percebe tudo que está acontecendo aí, esses neurônios se comunicam entre eles, e eles percebem tudo que está acontecendo ali, microbiota, metabólicos que a microbiota está produzindo, e eles se comunicam e vão através de um nervo, chamado nervo vago, até o cérebro, em uma única conexão. Então é daí que vem muito, né? Então o nervo vago, que é um nervo do sistema nervoso autônomo parasimpático, ele é muito importante, tanto que existem abordagens hoje de você tentar até estimular o nervo vago e com isso melhorar a saúde intestinal, né? E hoje está todo mundo estressado, né? Cortisol bombando, a pessoa que tem estresse crônico, o estresse é feito para ser agudo, não crônico. Quando ele vira crônico, ele vira tóxico. Então o excesso de produção de adrenalina, cortisol tem muitos receptores no intestino. Então o cortisol vai lá e aumenta. Foi legal você explicar isso. Esse estresse que você estava comentando, o cortisol, é o suficiente para que o leão venha, eu suba na árvore e fuja dele. Mas não ele direto. É assim, mais ou menos, grosseiramente falando? Exatamente isso. Aí ele se torna tóxico. O cortisol em excesso, né? O estresse crônico, ele é tóxico. E então aí você precisa, vamos dizer, as pessoas estão todas simpaticotônicas, né? Adrenalina, tal. Então é o simpático que está lá bombando, né? E hoje tem até todo mundo usando anel, né? Os biomarcadores, né? Todo tal. mundo cheio de Aí vai ver o quê? HRV, né? A variabilidade do batimento cardíaco. Então aparece lá na pulseirinha, no anel e tal, no aplicativo. Isso mostra o quê? Com a saúde e a flexibilidade do seu sistema nervoso autônomo. Então, se a pessoa estiver estressada e sempre adrenada, simpaticotônica, começa a diminuir o HRV, né? Então, quando você começa a melhorar, estimular mais o parasimpático, você aumenta o HRV. Então, esse é um marcador de longevidade, inclusive. Né? HRV, VO2, né? Tudo isso daí. Então, é muito conectado né? O sistema. Eu aprendo muito com o Zanetti, né? Tenho a sorte de a gente estar próximo ali. E é muito bacana essa saúde mental que está muito ligada à saúde intestinal. Olha, eu já sei o que eu vou fazer. Me ajuda a pensar. Eu vou fazer bastante jejum intermitente. Me disseram que é bem legal. Como é que... Vai me dizer que vocês não têm essas dúvidas, vai. Não que vocês tenham a dúvida, que vocês recebem, né? A galera deve falar isso pra você, né? Vira e mexe. Olha, minha amiga tá fazendo 12, 18 horas e tá um avião. Qual o benefício de ficar horas sem comer para que eu possa ter uma saúde intestinal melhor? Tem algum fundamento? Não tem? Depende do indivíduo, se treina, se não treina, a idade, assim por diante? Eu vou passar a bola para ele, porque eu acho que ele vai poder Doc, me responder ajuda. melhor a questão. Mas é uma questão que vem sempre à mesa. É muito, muito. E a gente vê que as pessoas Não vem? fazem, para umas pessoas funcionam maravilhosamente bem, outras não conseguem se adaptar com o jejum prolongado, mas enfim, Vou até dar o meu depoimento. Eu não consigo. Eu também não. Muita Já gente não tentei. consegue. Não consigo. E eu falei, não é possível que eu sou tão bolha assim, já fico tremendo de fome, não Mas quantas aguento, fico horas? mal-humorado. Há quantas horas você não Doc, consegue? se eu sair de casa sem café, eu morro na calçada. Eu também. Não consigo nem pensar. Você me perguntou quantas horas eu tentei? 15 pra mim já... Da noite, aproveitando a noite, né, que você falou.
Tô falando, não dá. Pular o café da manhã, vamos falar assim, não consigo. Não, mas aí que tá, né? Existem diferentes regimes. Bom, primeiro assim, os supostos benefícios de jejum intermitente, eles são ainda muito teóricos e baseados em grande parte em estudos em modelos animais. Temos alguns estudos clínicos e algumas tentativas mesmo de estudos populacionais em se estudar padrões de jejum intermitente, por exemplo, o jejum do Ramadã, ou algumas comunidades na Itália, é muito comum às vezes as pessoas fazerem um jejum, naturalmente jejum intermitente em que elas jantam cedo, vão dormir cedo, jantam cedo, principalmente os mais idosos. E assim, uma coisa é consenso, pular café da manhã nunca. Isso não o jejum intermitente não necessariamente envolve pular café da manhã. Pular café da manhã por si só aumenta risco, tem indícios de que aumenta o risco de depressão e demência. Então assim, aquele jejum intermitente que tem alguma evidência de benefício seria o early, tem um termo em inglês, Early Time Restricted Feeding, que é você jantar cedo, mas fazer café da manhã. Tipo, você fazer ele jantar. Os estudos é jantar tipo 3, 4 da tarde, mas mesmo a pessoa que mais estuda isso, que é o Walter Longo, o Filipe conhece bem ele, recentemente ele tem dado muitas entrevistas, ele fala que se a pessoa conseguir manter uma janela ali de 12 horas entre o jantar e a primeira refeição do dia, tá bom. Já alivia não bem precisa a ser, né? Não precisa todo ser, dia, Não precisa ser 18 horas. Já tenho benefícios. Sim, porque o que você precisa é dar um pouco... O ideal é você dar pelo menos 2 horas de intervalo entre o jantar e o adormecer, para que você realmente ative, iniba cascatas de síntese proteica e ative cascatas de reparo celular. Isso também facilita o sono fisiológico. A gente sabe que independente de jejum intermitente, comer... Isso até os próprios estudos de Ramadã mostram isso, Você fazer lá um banquete próximo da hora de dormir, que é o que o pessoal gosta de fazer, isso é disruptor para o sono, Isso daí ativa a cascata inflamatória, superficializa o sono, enfim, a gente consegue isso lá até os 20, 30 anos, porque o corpo aguenta mais essa idade. Porque todo o trabalho digestório fica ali trabalhando enquanto você deveria... É isso, Por esse motivo também, Fica lá o Também, mas sangue, não só isso, Quando você dá ali 2 horas de jejum, você começa a ter uma série de ativações, uma mudança, um switch fisiológico que favorece o repouso, mas favorece também limpeza e reparação celular. O que acontece é que tem muita gente com transtorno alimentar e que usa o jejum intermitente para racionalizar um comportamento alimentar disfuncional. É verdade. Mesma coisa canetas emagrecedoras. Tem de gente com transtorno alimentar, falando, estou fazendo jejum intermitente. Como é que é o seu jejum intermitente? Eu como uma bolacha de água e só às 3 da tarde. Não, querido, isso não é jejum intermitente, isso é anorexia, não é jejum intermitente. E é isso, as pessoas falam que fazem jejum intermitente fazendo o quê? Pulando o café da manhã, porque é mais conveniente, que fica até tarde lá no bar, mas isso não é jejum intermitente, as pessoas estão num auto-engano. E tem muita gente, muito influencer, propagando informação distorcida, porque eu vejo pessoas propondo isso, às vezes, na rede social. Pula o café da manhã. Aí eu não consigo, fico chateado, porque não é para mim aquilo, Agora, uma coisa também a gente precisa... É importante notar que uma coisa é um conhecimento baseado na média da população. Isso não necessariamente se aplica ao indivíduo. É importante também você ouvir o seu corpo, você prestar atenção no seu corpo. Talvez para algumas pessoas pular o café da manhã funcione. Na média, tem estudos sugerindo que tem consequências negativas, mas para alguns indivíduos pode funcionar. Doc, e aí? É importante isso porque, o fato de comer, pular o café da manhã... Mas tem uma área de estudo interessante da nutrição que chama crononutrição, Então a gente sabe que os genes que digerem os alimentos, que tem a ver com o metabolismo e tal, são diferentes. Os que estão ativos de manhã, à tarde, à noite, muda esses genes. Então, se tem alguns estudos que sugerem que se você tomar o café da manhã cedo, mas pelo menos às 10 da manhã, você comer pelo menos principalmente uma proteína, que você vai ativar essa crononutrição de forma diferente. Seu metabolismo vai melhorar o resto do dia. E aí o Walter Longo, que é o grande estudioso disso, inclusive ele participou lá das Blue Zones, que teve no documentário e tudo, ele é um grande estudioso do jejum. E ele fala, cara, para ativar esses mecanismos de autofagia, de limpeza do corpo, Sim.
Então, que realmente não precisa ser tão longo e também não precisa ser tão frequente. 1 a 2 vezes por semana, tanto que ele desenvolveu uma dieta chamada Fast Mimicking Diet. Para você ter uma dieta que tem uma alimentação que vai ter por volta de 500, 600 calorias, é salvação para você, por exemplo. Então, você não precisa ficar sem comer, mas se você ingerir uma quantidade menor, é como se você estivesse praticamente fazendo um jejum. Essa dieta, claro que É uma mimetização, uma né? mimetização. Tá. Então ele, assim, são estudos também mostrando que se você fizer esse tipo de dieta com uma certa frequência X ou Y, que aí você pode ativar a mesma hormese, né? Que é a mesma circuitaria que você vai melhorar a limpeza, né, tal. E Que essa é a ideia, né? essa é a ideia. Então, Essa é um é a estresse com tempo controlado, com intensidade controlada, você vai ter benefícios de resposta do seu corpo. Como isso vale também para a sauna, para o gelo, né? Então, ficar sem respirar, né? Eu não recomendo. Mas... Pô, mas tá me dando uns toques aqui que não dá para acompanhar o Doc. Essa limpeza que o Doc falou vale também para que a gente precisa fazer aquela limpeza cerebral, é o mesmo conceito? Do sono, tudo é, né? Assim, Não. o estudo... Não, parece que sim. Assim, não é que temos grandes evidências em populações clínicas, mas parece que sim. Tem um estudo populacional na Sicília sugerindo de quem não pula café da manhã e janta mais cedo, né? Então faz naturalmente no jejum intermitente, por hábito mesmo, por cultura, parece ter uma incidência menor de demência, né? Um estudo... tem um grupo muito ativo lá na Universidade de Catânia que faz estudos populacionais, mas são estudos transversais, não são estudos corte prospectiva, então tem algumas limitações metodológicas. Tem vários estudos, até meta-análise, mostrando que pular café da manhã aumenta o risco de depressão. Não é que assim, é determinístico, mas sabe, no conjunto de alguns hábitos de vida isso pode pesar, principalmente se a pessoa... Porque quando a gente fala de jejum intermitente, é importante também notar que assim, fazer jejum intermitente implica na janela de alimentação, quer dizer, no período que você vai se alimentar, você atender os seus requisitos nutricionais. As pessoas que fazem da própria cabeça, porque a vizinha, o papagaio está fazendo, geralmente são todas estrambelhadas, né? Assim, elas fazem, ele não já se alimentam macro e mal. micro, não consegue. Entendeu? Ao Já- longo do dia. Já não atende normalmente, ainda vai restringir, Exato, vai piorar exato. ainda mais. Aí toma né? A gente vê isso na chambinho à prática, noite. né? Você vai 16 horas em jejum, aí nas 8 horas seguintes, come tudo de errado. Aí não adianta A saída do jejum é normalmente errada. Né? Muito. As pessoas erram na saída muito, do jejum. Muito. Porque é o segredo, né? Sair errado é um dos problemas. Eu quero falar sobre um evento que nós teremos dia 11 e 12 de setembro, aqui no, não sei se é assim que se lê, Velucci Gardens, na Avenida Queiroz Filho, 830, Alto de Pinheiros. Eu estarei lá. Vocês estão convidados. Vamos falar desse evento? Bora. Vamos falar um pouquinho desse evento. Qual é a ideia desse congressista que está nos assistindo, que sabe do trabalho de vocês e quer entender um pouquinho mais desse evento? O que nós teremos lá? Qual é a ideia? É um congresso que eu, Filipe, mais 3 amigos, a Laís Murta, o Bruno Zilbergeld e a Daniela Seixas, a gente organiza esse evento desde 2022, o Gut Brain Congress. Ele é um congresso mesmo, a ideia de trazer a inovação, o limite do conhecimento dessa área do estudo do microbioma e do eixo intestino-cérebro. Né? Então, todo ano a gente está buscando trazer aí atualizações. A Carla está com a gente aí desde 2023, não tem como não ser a pessoa que mais publica, né, nisso, né, no Brasil. E, poxa, já tivemos a honra de ter ali no Congresso o Emeran Mayer, que inclusive, né, daí que também é a honra de concordou em organizar essa obra com a gente, que também Pega aqui, conhece por favor. Pode o falar. Emeran Mayer, é uma das pessoas que mais estuda, né? E algumas pessoas até consideram o pai do conceito de eixo intestino-cérebro. Agora ele prefere que a gente fale de sistema microbioma intestino-cérebro, não mais eixo intestino-cérebro. Agora que eu estava decorando, Pois vocês é. mudam, pô. Falei para ele. Mas, poxa, esse ano tem... E nesse último ano, particularmente, tivemos várias novidades, boas novidades, né? Que lá dentro, principalmente do que a Carla vai falar, que são dos testes de microbioma, porque finalmente estão saindo algumas novas diretrizes. Tem uma diretriz, inclusive, de tratamento de depressão através, né, do microbioma intestinal, que eu vou trazer,
E saíram algumas posições justamente no sentido de responder essa pergunta. Como que a gente define? Como eu mensuro, né? Como é Isso? quais medidas são válidas? É uma pergunta que posto cabe clínico, super, né? Sim. né? Que medidas, que exames, que testes têm valor clínico? Quais outros são ainda só foco de pesquisa? Né? E claro, bom, novos probióticos, Pacto das Canetas, né? O Filipe sempre trazendo também grandes atualizações nessa interface do microbioma com a saúde hormonal, os análogos de LP1, GIP. O evento do ano passado foi muito focado na saúde da mulher. Não que a gente vai abandonar a saúde da mulher, né, esse ano, até porque surgiram algumas novidades nessa área. Mas vamos falar bastante também dos testes respiratórios, né, que hoje estão super, né, na moda, SIBO, SIFO, IMO, né? Como caracterizar isso? Tem valor, não tem valor? Então, a ideia é que seja um evento trazendo as últimas novidades, essas diretrizes, mas também muito voltado a, assim, como a gente pode melhorar o que a gente oferece para os nossos pacientes, né? Os colegas profissionais que estiverem lá com a gente, né? Na prática clínica, o que temos de novidade? Como é que a gente pode traduzir isso numa melhora naquilo que a gente oferece para os nossos pacientes? Exatamente isso que eu ia colocar. O congressista deve estar perguntando, será que eu posso na segunda implementar alguma coisa? Claro que sim. Vai aprender, eu quero levar para o meu consultório, eu quero levar para o benefício e performance do meu paciente. Né? Esse é o aspiracional do congressista. Né? Doc, diga aí. É muito interessante, porque quanto mais, eu estamos na quarta edição. Quarta edição. Eu lembro quando a gente começou, que era a pandemia, aí a gente estava conversando na minha sala, a gente falou, bom, vamos inventar alguma coisa nova aí? Daí Estava meio surgiu com tédio, assim. Não tinha nada pra fazer. Daí surgiu a ideia do Gut Brain, tudo. E a Carla, né, maravilhosa, sempre prestigiou. E você também, né, Kim? Obrigado. A gente estava lá. Então é muito legal isso, e acho que, por exemplo, na área da endocrinologia tem muitas coisas interessantes, né? Desde o uso das canetas e tal, testes de medicina de precisão, que vem crescendo muito, da metagenômica também, né? Do sequenciamento da microbiota, assim como testes genéticos, desde painéis para risco de câncer de mama, ovário, até risco de câncer geral. Tem testes metabolômicos hoje. Muita ferramenta, né, para auxiliar o profissional, né? Porque não é só o hormônio que você está dando para a mulher. Hoje, a gente sabe que o envelhecimento ovariano começa aos 35 anos de idade, né? 35. Então, isso é uma jornada longa. Então, muitas mulheres que estão entrando nesse climatério, nessa transição menopausal e tudo isso, começa muito antes, né? Então, isso vai tendo uma série de modificações. E quando a mulher faz a reposição hormonal, por exemplo, não é só o hormônio que ela está recebendo, mas é o que o corpo está fazendo com o hormônio que ela está recebendo. Né? Então, isso, o intestino tem muito a ver, por exemplo, o tal do estroboloma, né? Esse nome fácil, né? Porque se você tem um X de bactérias lá específicas que fazem o quê? O fígado teve o maior trabalho para conjugar esse estrogênio, esse hormônio feminino, e aí chega na microbiota, se a microbiota não estiver bem equilibrada, acaba devolvendo esse estrogênio para a circulação, às vezes em excesso. Então isso pode piorar doenças estrogênio dependentes, como endometriose, câncer de mama, de ovário. Por isso que a né? medicina tem que ser individualizada, menos numérica e mais individualizada. muito, Você está falando de um jeito que fico pensando, e claro que eu tenho que saber quem é esse indivíduo no todo, né? Para poder ajudá-lo, né? Senão não consegue. Eu tenho percebido, só para comentar com vocês lá na feira, que eu vou nas feiras, stands enormes, todo rosa, assim, microbiota vaginal, enorme, cheio de produtos. Até falei para minha mulher, olha o tamanho desse stand só com esse assunto, né? Eu só estou comentando isso porque eu percebo lá que a saúde feminina, eu não sei, vocês é que sabem, mas é muito mais falada aqui começou também, mas lá eu vejo mais, especialmente sobre os probióticos, etc., produtos específicos, né? Nós estamos caminhando assim também ou não? O importante é a gente entender que são conceitos muito diferentes. Microbiota intestinal e microbiota vaginal. Então, a nossa preocupação é que é um mundo de informação nas redes sociais que precisa ter embasamento científico. É o que a gente faz aqui, né? A nossa discussão toda tem um embasamento científico.
A microbiota vaginal não pode ter diversidade. A microbiota intestinal tem que ter Legal que tu fala diversidade. nesse assunto, então, tá. Né? Isso é muito importante, porque a microbiota vaginal ela é regulada por lactobacilos, mas não é o mesmo lactobacilos do intestino. É completamente diferente, é outra espécie de lactobacilos. E esse lactobacillus vaginal, ele vai produzir ácido lático. Então, o pH vaginal vai ser um pH baixo. E isso vai equilibrar completamente a microbiota vaginal. Então, os produtos destinados à higiene feminina, o que se fala de higiene feminina, tem que pensar, né? Tudo tem que ser enquadrado nesse contexto. Nossa, essa fala dela dá um corte aí que muita gente fala, não sabia. É uma das Não? coisas que eu tenho discutido muito ultimamente. Curioso. A importância. E o congresso do ano passado, eu tive a oportunidade de tocar muito nesse assunto. E foi uma coisa muito interativa, porque nem as mulheres entendem direito como isso acontece, né? Nem as próprias mulheres entendem. 2026. Que coisa, né? né? E tem muito a ver com hormônio, né? Tem tudo a ver com Vem o hormônio. climatério, menopausa, começa a diminuir a produção de estrogênio. A diminuir a produção de estrogênio muda a microbiota vaginal. Isso certamente vai acontecer, né? Certamente. Dona? Certamente vai acontecer. Assim, E aí diminui sendo a um pouco espessura da técnico na mucosa. história, né? Esse estrogênio que está circulando no organismo da mulher chega na mucosa vaginal, as células transformam esse estrogênio em glicogênio. O glicogênio é usado pelo lactobacillus para produzir ácido lático. Então, quando a mulher não tem o estrogênio na menopausa, você não tem a produção desse ácido lático, o próprio lactobacillus vai morrendo. Então, você não tem a manutenção. Então, a secura vaginal, que é uma das grandes queixas das mulheres na menopausa, tem muito a ver com essa queda do estrogênio. Porque cai estrogênio, cai o lactobacillus, né? Então, o que fazer... É o que você fala há 200 anos, né? Essa síndrome geniturinária que ela está falando, realmente é uma das indicações clássicas de indicação de reposição hormonal. E tem estudos super interessantes que a gente vai mostrar lá, de probióticos específicos que de fato melhoram. Né? Mas tem que ser cepas específicas. Imagina, né? sim. Tudo certinho. E tem publicações super interessantes que a gente vai mostrar lá também. Aí você volta da reposição hormonal. Claro, existem as mulheres que não podem fazer reposição hormonal, que é a grande minoria. Mas você melhora muito esse aspecto de microbiota vaginal por todo esse impacto que tem. Né? Assim, como a Carla falou, na região vaginal, a gente não gosta de diversidade. Tem que ser só o lactobacillus lá dominando. Ao diferente do intestino, que quanto maior a diversidade, melhor. Então, são mundos diferentes. Cada um tem um zip code. Né? Exatamente. Tá, exatamente. entendi. Ficou claro. Doc, além do congressista, você congressista que quer tirar foto com o Zanetti, ele estará à disposição. Fica lá até meia-noite, pode ir que ele vai tirar foto. Me fala o que o congressista pode esperar, não vai falar tudo, fala só um pouquinho. O que o congressista pode esperar deste congresso? Dá um gostinho aí. Putz, além de todo esse conhecimento que a gente já mencionou, né? Essas novidades, putz, muita interação, muito 2 dias, networking. né, 2 dias. 2 dias. É muita interação, muito networking. Também, essa sempre muito troca rico, também é muito rica. Assim. Doc, e aí? Que convite a gente faz para esse congressista que ainda, de maneira letárgica, não fez a inscrição? Sabe, eu vejo que cada vez mais para nós, médicos, clínicos, e que é muito interessante, a gente vê estamos no 4º ano, eu ia falar, depois eu mudei de assunto, não sei porquê. Mas a gente tem o quê? Cardiologistas, porque tem tudo a ver com saúde cardíaca. A gente vê ginecologistas participando, até ortopedistas, médico do esporte, porque e nutricionistas, porque assim, cada vez mais a gente vê várias especialidades participando. Oncologista também, porque tem tudo a ver também, né? Claro que sim, imagina. Então isso é um universo que eu vejo que não é só para quem estuda ou que é gasto. Eu comecei a estudar essa parte de microbiota, tipo 2018, 17, por aí, por conta própria. A gente não aprende na faculdade. Então esse é um gap. Eu acho que quem não entender isso, né? Hipócrates falava, todas as doenças começam no intestino. E hoje a ciência moderna mostra que sim. A gente envelhece porque oxida, porque inflama. E o maior foco de inflamação é o intestino. Né? Então não dá.
A gente, para você ter um olhar mais integrado, integrativo, né, do paciente, é muito importante você entender o que acontece no seu intestino. Porque isso tem que ser levado em conta. Você vai melhorar muito, compreendendo isso melhor, você consegue tratar melhor o seu paciente. Então, hoje, cada vez mais eu vejo... tem o desafio que quanto mais você estuda, você fala, nossa, mais você precisa estudar. Sim, Porque não para de vir coisa Sim, nova. a verdade não é estática. Não é estática. Ela está sempre mudando. Mas é o né? seguinte, tem que saber entender um pouquinho de microbiota. Olha, isso que eles estão falando é tão importante. Por exemplo, o Doc falou aqui há pouco da nutrição da Crono, né? Poucos sabem, mas a nutrição tem 34 especialidades. Desde a nutrição indígena até a infantil e tal. Então, assim, outra coisa que a gente vê aqui na loja, estou sempre com os amigos e percebo o seguinte. Hoje, o padrão ouro seria que o meu médico pudesse, então, seriam as equipes transdisciplinares. Para que eu não fique louco, né, explicando para um, para outro. O modelo ideal seria que soubessem, tivesse a minha pasta, a pasta do Kim é essa. Né? Para que eu não ficasse louco ali, indo atrás, etc. E tal. Então, claro que um evento como esse, você, cara, eu entrevisto muito oncologista aqui, ginecologista, enfim, vocês sabem. Então, assim, claro que esse profissional da área da saúde é um indivíduo, né? Tem a jornada dele. Então, essas especialidades, né? Chama assim, todos aprendendo e bebendo dessa fonte, claro que sim, né? Várias especialidades. Doutora, faça o seu convite. O meu convite... O seu convite, o mais importante é o vosso. Bora lá. É uma oportunidade que eu acho que os profissionais de saúde têm de entender as atualizações no campo da pesquisa, aplicações práticas, exatamente, né, de todo esse contexto. E eu acho que mais do que isso é como entender o paciente, é como entender marcadores, como entender exames laboratoriais, né? Não cair no modismo de rede social. É entender o que o paciente está trazendo para o consultório. O que significa aquilo, né? Então, eu vou ter a oportunidade de discutir com todo mundo justamente o que significa fazer um teste de microbiota. Como é que você recebe esse laudo? O que você precisa olhar nesse laudo para entender se aquele teste vai trazer... A informação é muito importante, mas o que eu vou fazer com ela? O que eu vou fazer com ela? Tá. Assim, eu vou confiar naquilo? Sim. Quais são os parâmetros que eu tenho que prestar atenção para saber se eu vou confiar naquilo ou não? Boa. Entendeu? Olha... Esse olhar é tão importante. Por que você dá uma medicação ou uma reposição hormonal para uma pessoa, ela responde bem, aí você vai dar a mesma prescrição para uma outra, com a mesma indicação, ela não vai bem. Mesma idade, mesma altura, Tudo. se calhar irmãos, funciona diferente. Então a gente precisa colocar uma lupa em lugares onde muitas vezes exames de rotina não mostram pra gente. Então acho que por isso que essa compreensão, mergulhar um pouco mais nesse universo. Aí vem a clínica soberana. Exato. Hã? Tô quase médico, não? Falta Praticamente. uns Isso aí. 2 meses, talvez. 2000 anos. Vamos fazer assim. Zanetti vai fazer as considerações finais, convidando mais uma vez você. Então são 2 dias, né? São 2 dias. Quantos profissionais nós teremos lá, mais ou menos? Vocês vão lembrar de cabeça? Nas palestras? Quantos profissionais? Nossa, boa pergunta. É tanta gente. Eu preciso... Palestrantes? Mas como uma pessoa faz para ver o conteúdo? Onde é lá? Vocês têm aí fácil? Não? Tem um perfil do Instagram Gut Brain Congress, tem lá já o link pro site, para a página do evento. Tá. E aí, assim, ele vai passear lá para saber. Tem a programação. Tem a programação, sim. Poxa, além de todo mundo que a gente já falou, né? Vai estar o Cristiano Rude, a Didia Curi, assim, muita gente muito legal. O Cristiano Rude vai falar de um tema que eu fico chocado quanto ainda, né, se fala pouco a importância que é a insuficiência pancreática exócrina, né, associada ao envelhecimento e à idade, que nada mais é que assim, olhar que o nosso corpo com a idade passa a produzir menos enzimas digestivas. Então assim, o pessoal fica falando, dá proteína, né, pro idoso, tá, mas se ele não digere essa proteína? E ninguém olha para a digestão do idoso. O processo digestório. Ninguém pede um coprológico funcional, ninguém pede uma elastase pancreática.
Eu, como psiquiatra, eu sou psiquiatra, mas um dos exames que eu mais peço para os meus pacientes com queixa gastrointestinal é ecoprológico funcional e elastase pancreática. A quantidade de elastase pancreática baixa que eu vejo em gente jovem, cronicamente estressada, para mim é um problema de saúde pública. E ninguém olha para isso. E o envelhecimento é intuitivo, né? Naturalmente vai tendo uma... Então, às vezes não adianta dar mais proteína para o idoso sem dar enzima digestiva junto. Não, você falou um assunto que a gente fala sempre aqui. O aporte proteico para o indivíduo que está na senescência e mais velho é muito importante, porque ele perde muita massa muscular, é difícil a manutenção, e nesse momento ele está comendo pão com manteiga e café com leite de jantar, né? Então ele tem problema de mastigação, uma série de coisas. Mas o que você falou é bem verdade. Como é que eu vou socar lá 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal se... Digere. Não digere. Tá aí, que coisa isso. Isso aí é um... E você falou que acontece com jovens por estresse, por cortisol Então, alto, essa é uma teoria minha. Tem uma aluna, futura aluna de mestrado que eu quero tentar. É curioso, a gente vê isso na prática, isso é documentado em modelos animais, tem toda uma via fisiológica bem definida, mas não tem nenhum estudo clínico mostrando isso. O estresse crônico, né, leva à redução de elastase pancreática. É uma coisa fácil de demonstrar, né? Eu quero fazer um estudo nisso, mas é tão óbvio, eu vejo isso tanto no meu dia a dia. É porque ninguém fica pensando em pedir elastase pancreática para o jovem. Eu peço muita queixa gastrointestinal, aí é tudo somatização. Tá bom, mas de onde vem essa somatização? Hoje a gente tem um caminho fisiológico. Não adianta dar só esse carimbo aí, eu fico no... Como se estivesse no ectoplasma, a somatização. Não, existe um caminho fisiológico, fisiopatológico no nosso corpo para isso. Para fechar de fato, depois vocês vão fazer a consideração final, eu só queria que vocês falassem um pouquinho, sei que demoraria 1000 horas, mas começo aqui no doc, sono. E tudo isso que a gente falou. Sono. Porque ninguém está dormindo, vamos combinar. Ninguém está dormindo. E aí? A privação do sono, que é muito comum, o sono ele tem 4 fases, né? Da mais superficial até mais profunda, e às vezes as pessoas acham que é perda de tempo. Mas se fosse perda de tempo, a gente não dormiria 1/3 da vida, né? Então uma pessoa de 60 anos, ela ficou dormindo 20 anos, né? Então, claro que tem uma importância muito grande. Tem importância, inclusive, na microbiota também, né? Pessoas que têm privação de sono têm alteração na microbiota intestinal. Mexe com a saúde mental, mexe com a performance, né? E como dizia o nosso amigo Schwarzenegger, tô vendo o busto dele aqui, sim, né? Ele falava assim, você treina na Aliás, ele perguntou de você. ele vive me ligando. Falei, calma que... vai ficando tarde, a gente vai ficando maluco. Ele falava o seguinte, você treina na academia, mas você cresce à noite dormindo bem. Sim. Porque é quando se libera os hormônios anabolizantes, testosterona, GH é produzido à noite, né? E você tem que ter esse ritmo. Cortisol, tá tudo implicado no estresse também. Então dormir é fundamental. Porque tem todo esse aspecto hormonal e de saúde mental e vai lá e mexe com a microbiota também, né? Então dormir bem é extremamente importante e muitas vezes negligenciado, né? Então eu acho que o que vai ser bacana que a gente tem visto nos últimos congressos ali, tem toda essa parte teórica que a gente traz, estudos, né, que é muito interessante, mas assim, a gente quer passar a nossa experiência de atendimento de consultório. Isso é muito rico. Então, isso que tem essa parte prática. Então, a gente vai estar ali, a gente vai estar falando das nossas condutas, o que a gente faz nas áreas diferentes, né? Porque são diversos profissionais em áreas diferentes e isso se conecta. Isso que é legal. Porque... Então, é isso. Acho que a coisa mais rica, como todo esse network que o Zanetti falou, e assim, quando está do ponto de vista prático, não é só teoria. Vamos ver o que a gente faz também, né? Muito bom. Zanetti, faça suas considerações finais, passo para o Doc e fecho com a doutora. Fecha os nossos trabalhos. Antes de mais nada, agradecer de novo aqui. É sempre um prazer estar aqui no podcast, Kim. E você que está, né, nos assistindo e ficou intrigado com tudo que a gente falou, venha... Tá certo? Aqui. E você que está nos assistindo e ficou intrigado, curioso com tudo que a gente falou... Não guarde essa curiosidade, essa dúvida não. Vem encontrar a gente lá no Gut Brain Congress, dias 11 e 12 de setembro aqui em São Paulo. Com certeza que você não irá se arrepender e perceberá como esse é um fantástico mundo que a gente está descobrindo e cuja importância é isso, né? Eu não canso de me surpreender como realmente está influenciando tudo e a relevância cada vez maior nas publicações só reiteram isso a cada dia. Excelente. Professor? E outra coisa é o nível dos palestrantes, vai ser um nível muito bom,
piorzinho lá sou eu. Então, Mas está melhorando. então eu acho que vai ser muito bom essa convivência. Claro que sim. Profissionais que realmente a gente tem muita admiração e que a gente está muito junto. Então, eu quero convidar todos para participar e talvez virando um pouco filósofo aqui, Vamos lá. né? De que parafraseando Quem o vai Pequeno Príncipe, de Pequeno Saint-Exupéry, onde peraí. ele fala o seguinte: O essencial é o invisível. essencial é invisível aos olhos. Ah. Então é isso que a gente quer mostrar lá também, né? Ótimo, Vamos ótimo. aprofundar, porque esse invisível aos olhos vem da experiência, vem de tecnologia, vem de exames, e é tudo isso que a gente quer compartilhar com quem estiver lá com a gente. Perfeito. Doutora. E uma das questões assim mais incríveis, eu acho, que é justamente a curadoria deles em escolher esses profissionais. Você sabe que eles são chatos, né? De Extremamente galocha. chatos. Mas Diga funciona, Então, deu funciona, certo. né? É uma curadoria excelente, porque eu tive assim o prazer, né, o privilégio de participar de todos os eventos, e foi num desses eventos que saiu essa ideia, né? Foi no primeiro, né? No primeiro evento. No segundo evento. No Que é segundo. quando veio o Emerald No Mayer, a Felice segundo, Jaca. isso, que foi onde veio o Emerald Mayer, que saiu a ideia do livro, né? Então, eu tive, assim, o privilégio de participar e eu aprendo muito, porque justamente a gente está lá Essa troca. trocando com esses profissionais excelentes que, grande questão estudam, se dedicam a entender esses processos dentro de cada especialidade, né? Então, por isso que é tão rico o evento. Todo mundo esvaziando seus copos, né? Exatamente. Olha, fantástico. Estarei lá também, pessoal. E você que não me acompanha lá, Marcelo Kim Underline, e é muito importante que você se inscreva no canal, compartilhe. Muito obrigado, sucesso, estaremos juntos lá. Claro que já é um sucesso. Obrigado, Zanetti. Obrigado, Doc. Obrigado, Sempre, mais uma vez. Sempre juntos aí. E muito em breve, pessoal, a gente vai ter aqui uma série de entrevistas também sobre a longevidade, a senescência. Vamos falar bastante sobre isso. Em breve eu comunico. Muito obrigado novamente. Aquela câmera do meio lá, vamos dar um tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Boa noite. Até. Valeu. Quality Cast by Marcelo Kim.